Carmélio querido, tudo bom, meu irmão? Opa! Ô, Débora, tudo bem? Que bom te ver. É Tem, isso aí. tem uma turma boa hoje aqui, né? É, o pessoal lá da FIAP, todos encarnados, todos são encarnados, né? É, Brincadeiras à parte. Olha, a nossa Luciana, que bom, fiquei tudo feliz bom, aí com a gente? nossa Sejam Luciana. bem-vindos. Todos estão encarnados, Paulo, todos. Então, meu irmão, a palavra é Então, sua. opa, vamos lá. O que que você trouxe para a gente hoje? Nós estamos com o slide, a parte 14, 14ª parte. A nossa amiga vai colocar o slide, quando puder, por gentileza, em que vamos dar continuidade ao estudo de André Luiz, em que, conforme já estamos quase 2 anos desenvolvendo aí estudos de alguns assuntos, de capítulos referente à série André Luiz, conforme os amigos já estão acompanhando, na parte 14, temas dos livros de André Luiz, temos 4 retângulos, e alguém está com, acho que o áudio em aberto. Então, de alguma forma, nós estamos, o livro No Mundo Maior, acompanhando à direita a seta, Dramas Íntimos. É o capítulo 7º, Processo Redentor. A série André Luiz, em que o nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier apresentou, através da sua mediunidade sagrada, mensagens do nosso mentor, André Luiz. E André Luiz, ele apresentou os mentores da vida espiritual. No livro, por exemplo, no livro No Mundo Maior, nós temos o Calderaro, no livro Os Mensageiros, Aniceto, nos domínios da mediunidade, outro mentor espiritual, Aulos, Missionários da Luz, Alexandre, Manassés, Maurício. No livro Obreiros da Vida Eterna, temos também outros mentores espirituais, como, por exemplo, Zenóbia, que preside a Casa Transitória Fabiano de Cristo no mundo astral. Então, meus amigos, André Luiz, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, André Luiz está apresentando pensamentos profundos, concepções superiores da vida espiritual, para que nós possamos aprender a pensar e dar uma direção para a nossa vida espiritual. Precisamos direcionar a nossa vida para o Cristo, Cristo que deixou um modelo de vida, que é a mensagem da cruz. Então, inicialmente, temos 4 retângulos com as setas indicando os assuntos. São assuntos dos capítulos, lembrando que existem diversos assuntos em cada capítulo. E hoje estou apresentando o livro No Mundo Maior, capítulo 7, Processo Redentor, e o assunto Dramas Íntimos. Esse conteúdo do capítulo 7 diz respeito a um espírito encarnado com 8 anos de idade, é um irmão que está encarnado, a nossa dimensão física. E André Luiz e Calderaro, eles se apresentam naquele ambiente, naquela residência, em que vê uma criança de 8 anos de idade inerte na cama, com cega, há uma dificuldade de essa criança ouvir, e Calderaro resolve esclarecer o André Luiz que esta criança, numa vida anterior, foi um revolucionário, em que, numa rebelião social, este espírito resolveu tiranizar os seus desafetos inimigos numa revolução social e gerou os compromissos e as responsabilidades da lei de causa e efeito, a ponto de uma vida posterior reencarnar nesse corpo, e é uma criança, e esta criança sente os dramas íntimos que esse espírito está vivendo, isto é, resgatando, porque existem inimigos, desafetos invisíveis ao mundo físico, chamados obsessores, mas, na realidade, a maior parte deles são vítimas deste irmão que torturou no passado, e ele está ali, esta criança, resgatando esse passado muito difícil que ele mesmo criou. Nós somos protagonistas
das nossas vidas passadas. E o nosso Calderaro explica que este irmão está vivendo seus dramas íntimos. E segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo 1, de nome Zonas Inferiores, André Luiz explica que devemos viver e estudar de forma detalhada o nosso drama íntimo. O drama que vivemos, meus amigos, não podem ser menosprezados, porque é no drama que nós observamos alguns aspectos em que nós limitamos o nosso crescimento espiritual. É no drama que nós percebemos algumas facetas em nós, personalidades, em que nós, com estas personalidades, facetas, tendências, arrastamentos, nós criamos aí, infelizmente, compromissos e responsabilidades com a lei de causa e efeito. Então, primeiramente, não devemos banalizar os dramas, inquietações, comportamentos que violam as leis divinas em nosso mundo mental. Não devemos sabotar que eles existem, porque nós encarnamos para superar tais dramas. E estes dramas, eles se apresentam como se fossem arrastamentos, tendências fortíssimas, mas conforme uma questão que eu vou pedir para o Paulo ler, que não está na lista, Paulo, mas eu vou pedir para você ler a questão 645 do Livro dos Espíritos, que vai fundamentar esse assunto, dramas íntimos, do livro No Mundo Maior, capítulo 7, a questão 645. Allan Kardec pergunta, meus amigos e minhas amigas, Allan Kardec pergunta a respeito do ambiente, de uma atmosfera de vícios, do mal, em que nós vivemos. A pergunta é próximo disso, se é um arrastamento irresistível. Pergunta de Allan Kardec. A resposta, na primeira parte, diz o seguinte, que esses dramas, vícios, estas dificuldades que nós criamos, são arrastamentos, sim, mas resistíveis. Podemos resistir. Olha que interessante. Emocionalmente, o arrastamento se apresenta em nosso mundo íntimo. Concordam, meus amigos? No nosso psiquismo. O arrastamento se apresenta com uma força no campo emocional. Bom, de pronto não dá para poder conter esse arrastamento. Pode ser um vício, um temperamento, um impulso perigoso. Mas a inteligência da resposta da questão 645 do Livro dos Espíritos, que está fundamentando este assunto, dramas íntimos, esta resposta fundamenta dizendo o seguinte, reconhece o arrastamento, os vícios, mas são resistíveis. Então, pela via intelectual, eu posso conter estes arrastamentos. No emocional, às vezes, eu não consigo. O impulso vem, aquele velho temperamento, que eu estou agredindo verbalmente as pessoas que estão vivendo comigo, mas pela via intelectual, eu entendo que é possível eu resistir estas tendências, estes arrastamentos. Então, resumindo a resposta à questão 645, arrastamento, sim. Irresistível, não. Paulo, você pode ler 645, por gentileza? Claro, vamos lá. Dá para ouvir? Dá sim, está ótimo. Vamos lá. Questão 645 faz parte do capítulo 1º do livro 3º do Livro dos Espíritos, que vai tratar das leis morais. E o item onde está inserida essa questão é o bem e o mal. Quando o homem está em meio à atmosfera do vício, ou seja, do mal, né, da ignorância, o mal não se torna para ele um arrastamento irresistível. Arrastamento, sim. A gente é arrastado, sim. A gente tem que fazer força, sim. Mas irresistível, não. Complementando, nunca, jamais. Por quê? Em meio à atmosfera do vício,
pode-se encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, por missão, exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Olha só, né, Carmelo, o que uma atitude faz, contamina todo o seu redor, né? Positivamente, né? Perfeito, muito bom, Paulo. Muito agradecido pela leitura. Então, meus amigos, os dramas íntimos que se apresentam como vícios, pode ser também alguns temores, alguns comportamentos que dizem respeito aos vícios materiais, os vícios emocionais. Esses dramas devem ser estudados por cada um de nós. Devemos, de alguma forma, observar, olhar, e nós não podemos ignorar essas forças que atuam em nosso psiquismo e, com isso, devemos sempre procurar as disciplinas espirituais. Paulo, você levantou a mão, fica à vontade, Paulo. Ô, meu querido, eu queria te fazer duas perguntas, se você me permite. Fica à vontade. A primeira, cada livro de André Luiz, a gente vai vendo, tem um mentor, né, que vai ajudando e tal. Existe uma especialidade desses mentores de assuntos no plano espiritual? É assim que a gente observa num livro, tem um mentor para determinado tema, no outro tem... E você já pensou nisso? Como é que é? Como é que você vê isso? E a outra questão que eu ouvi uma vez de uma psicóloga é que quando se fala de drama íntimo, de problema, né, cada um tem o seu. E muitas vezes a gente vê problemas nos outros pelos quais para a gente não é mais nada. A gente não sente nada com relação àquilo. Mas é muito importante que a gente não despreze o drama íntimo do outro, né? Ah, isso aí que você está passando não é nada. Isso é fácil, né? Temos que aprender a respeitar o drama íntimo de cada um, que cada um tem a sua dificuldade a vencer. Perfeito, Paulo. Entendi. Então, em relação à primeira pergunta, a série André Luiz, existem diversos mentores que eles não se apresentam como especialistas de alguns assuntos, mas em termos de fato, de realizações, nós percebemos que eles têm algumas qualidades bem específicas. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, existem 2 capítulos sequenciais preparando experiências e reencarnação. A reencarnação de Segismundo e preparando experiência. Isso no livro Missionários da Luz, série André Luiz. Existe um mentor que se apresenta nesses 2 capítulos, 2 ou 3, são sequenciais, que é o Manassés. O Manassés, ele se apresenta ao André Luiz para orientar Luiz a respeito das reencarnações. E Manassés é responsável pelo setor de pavilhão dos desenhos. Isto é, o Manassés ele orienta em nosso lar um grupo de espíritos que vão reencarnar e eles precisam de corpos adaptáveis aos seus compromissos da lei de causa e efeito, os seus planejamentos reencarnatórios. Então, o Manassés, o que parece, que ele é especialista no departamento de reencarnação. Já o Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Aulus é um especialista no assunto de telepatia, mediunidade e sintonia. Tanto é que o livro Nos Domínios da Mediunidade, o Aulus é o único mentor que se apresenta a André Luiz do início ao fim e orienta André Luiz a respeito da mediunidade. Então, podemos sim entender que alguns mentores têm essa qualidade, uma especialidade numa certa área. Em relação à segunda questão, que nós não devemos banalizar os dramas que as pessoas vivem, porque os dramas são compromissos, é o retorno que você faz do seu passado este, que são séculos, milênios, você visita emocionalmente algumas personalidades, alguns personagens que nós não conseguimos desenvolver uma vida em equilíbrio, uma vida em Cristo. Então,
quando vivemos alguns dramas, é semelhante ao que ocorreu com Lázaro no Evangelho do Senhor Jesus. O Lázaro é o arquétipo, é o protótipo dos dramas que vivemos. O Lázaro. Por quê? O Lázaro, sabemos todos nós que ele viveu aquela aparente morte, não viveu uma morte física, mas uma situação dramática, a ponto de ele estar inerte numa gruta. E o Lázaro, a pedido das irmãs, Cristo foi ao encontro dele. E na saída da caverna, da gruta, Jesus convoca o Lázaro para sair daquela paralisia, isto é, daquele drama de vidas passadas. E todos nós vivemos algumas paralisias, estagnações de dramas de vidas passadas. Podem ser um trauma, um abandono que nós, infelizmente, criamos com os nossos familiares no passado, abandonamos lares, filhos, e reencarnamos com esses dramas. Mas o mais importante é sairmos da caverna, ter a coragem do Lázaro, ouvir a voz do Mestre e sair desta caverna. Quando nós saímos desta caverna, da gruta, da aparente morte que o Lázaro viveu e ainda vivemos em algumas situações, nós podemos ouvir esse Cristo interno. E é interessante que no Evangelho do Senhor Jesus, nas Escrituras Sagradas, Cristo fala algo profundo para o Lázaro. Primeiro, chama o Lázaro pelo nome. Então, se chama o Lázaro pelo nome, Jesus chama cada um de nós pelo nome, porque Jesus, ele nos conhece. Ele é íntimo de cada um de nós. Ele é nosso mestre. E uma vez que o Lázaro sai, isto é, eu tenho coragem de sair dessa paralisia, desses dramas, eu não vivo naquela introversão. Eu não estou estagnado. Eu quero viver a extroversão. Eu quero sair dessa caverna. Eu quero a cura. E Jesus fala algo profundo para o Lázaro e para cada um de nós. Ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Olha essa expressão final. Mesmo morto, viverá. Morto pelos arrastamentos, 645 do Livro dos Espíritos. Morto por algumas tendências que nós temos, que é essa emoção desequilibrada. Morto no sentido de eu viver estagnado. Mas o Cristo, que é a água viva, a luz do mundo, a porta estreita, o sal da terra, ele vai convocar todos nós a sairmos desta caverna escura. Então, sejamos corajosos. Dramas íntimos não podem ser ignorados, devem ser superados. Pois não, Paulo? Você sempre fala alguma coisa que me lembra outra, né? Emmanuel, em algum livro, ele faz a diferenciação entre o cadáver e o morto. O morto é aquele que, como você falou, está sem vida, tá sem ânimo, está sem ânima, né? Tá sem alegria. E o cadáver é o corpo em decomposição. Então, essa é a diferença que Emmanuel coloca para a gente entre as duas palavras que, a princípio, são muito parecidas, pode ser usado a mesma coisa, né? Estar morto e ser um cadáver. Perfeito, muito bom. E dando continuidade, meus amigos, nós estamos estudando temas dos livros de André Luiz, parte 14. Vamos agora para o segundo retângulo, livro Mecanismos da Mediunidade. Capítulo 16, Fenômeno Magnético da Vida Humana. Item, perseverança no bem. O assunto, conforme a seta, existem vários assuntos, mas selecionei para hoje reflexo condicionado. É muito interessante esse assunto. É puro autoconhecimento. Segundo a avaliação de André Luiz e aquilo que nós analisamos, o reflexo no dicionário existe em vários sentidos, mas podemos, para fins do nosso estudo, entender que reflexo é o pensar. É uma forma de pensar. Você está pensando, reflexo. Condicionado. Condicionado é aquilo que você gerou um padrão. Concordo? Você gerou um padrão, então está condicionado. Então, em outras palavras, pensamento padrão. Todos nós temos um pensamento padrão, uma ideia dominante, uma ideia que domina a nossa reencarnação, ou ideias que dominam a nossa encarnação. Então,
esse reflexo condicionado do livro Mecanismos da Mediunidade, esse reflexo condicionado pode ser para o bem, de forma positiva. Em vidas passadas, eu vivi literalmente a lei do progresso, a lei de adoração. Então, eu tenho o Deus em mim, eu consigo desenvolver os deveres do trabalho, da lei do trabalho. Então, eu tenho progresso. Mas eu também tenho algumas estagnações. Então, no passado, eu fui descuidado no campo do amor, eu não consegui desenvolver o afeto, não consegui viver plenamente o Evangelho do Senhor Jesus. Então, esses pensamentos, padrões, ou ideia dominante, ou reflexo condicionado, vão visitar a minha mente. Porque eu não só tenho esta encarnação, eu tenho muitas vidas. Eu tenho um passado com muitas vidas. Então, em dado momento, eu vou viver um campo de ideia, eu vou desenvolver reflexões em que pode se apresentar nessas ideias concepções inferiores, ideias sombrias, que identificam mais o mundo do umbral em mim do que o mundo de nosso lar, o mundo de regeneração que eu deveria alcançar. Então, eu preciso desenvolver, primeiro, o autoconhecimento, observar esse pensamento, ele tem um teor, uma qualidade de um mundo de regeneração, a exemplo do nosso lar, colônia espiritual, ou esse pensamento está me escravizando a um mundo sombrio do umbral, em que eu valorizo mais o corpo do que a alma. Eu me identifico mais com a minha natureza corporal do que a minha natureza espiritual. Eu preciso me conhecer. Eu preciso ter um coração novo. Então, é necessário desenvolver, neste conteúdo do livro Mecanismos da Mediunidade, do capítulo 16, que é uma chave para a nossa vida. Guardem isso nos corações de vocês. Perseverança no bem. Perseverança no bem. Fora da caridade não há salvação. Em Atos dos Apóstolos, no Evangelho de Lucas, o apóstolo Tiago diz que aquele que persevera no bem em meio às provas vai conquistar a coroa da vitória. Então, meus amigos, perseverem. Por quê? Porque na perseverança você dá uma qualidade melhor ao teu mundo mental. Você observa um contraste. Esse pensamento é estranho daquilo que eu estou buscando pela vida, daquilo que eu estou tentando evangelizar o meu coração. Então, diante disso, eu vou pedir para o Paulo ler, como reflexo condicionado, isto é, um pensamento que pode gerar um padrão em mim. Se esse pensamento for do bem, com toque da luz do Senhor Jesus, maravilhoso, encantador. Mas esse reflexo condicionado, isto é, esse pensamento padrão, se for pensamentos sombrios, pensamentos que violam as leis divinas, eu vou me aprisionar, não vou avançar a espiritualidade. E é interessante que existem duas questões do Livro dos Espíritos que vão fundamentar esse estudo, esse assunto do livro Mecanismos da Mediunidade. Quais sejam as questões do Livro dos Espíritos? A questão 339 e a questão 340. 339, Allan Kardec pergunta sobre a encarnação. E a resposta, de forma muito simples, o Paulo vai ler na íntegra, diz o seguinte, que quando você encarna, você entra para a escravidão. Quando você desencarna, você sai dessa escravidão. Então, quando nós entramos nessa escravidão, que é a reencarnação, é uma resposta dura, não é isso, meus amigos? Mas por quê? Porque nós estamos expiando, nós estamos vivendo provas. Mas para que eu possa superar as minhas expiações, minhas provas, os desafios da reencarnação, eu preciso me conhecer. Que pensamento que gerou, pensamentos que geraram em mim padrões? Qual a ideia dominante? Qual a fixação mental que eu, nesta encarnação, eu dou muito valor? Esta ideia, ela é do Evangelho? Se sim, maravilhoso, você está se libertando. Esta ideia é uma ideia contrária ao Evangelho? Sim, então estou me escravizando. Então a reencarnação é isso. Se você reencarna, continua com as mesmas ideias sombrias, você é um escravo da sua ignorância, do seu desconhecimento. Mas se você superar tudo isso, você vai se libertar em plena encarnação. E a 340 fala da travessia perigosa. Você pode ler, Paulo, por favor? Vamos lá.
Essas questões fazem parte do capítulo 8º do Retorno à Vida Corporal, parte 2ª do Livro dos Espíritos, né, que fala mais da nossa vida como espírito no plano espiritual, retornando para a encarnação. Questão 339. No momento da encarnação, é acompanhado de perturbação semelhante àquela que se verifica por meio da desencarnação? E aí, uma pergunta para o nosso irmão Carmelo esclarecer. Qual é o momento da encarnação, Carmelo? É quando o óvulo... Pergunta, Paulo. Nós podemos entender que o momento da reencarnação, segundo o livro dos Sonados da Luz, né? É o momento, acho que, da concepção, né? As informações lá no dicionário, não é isso? É isso aí. Sonados da Luz. Só para ilustrar. Resposta. Muito maior e, sobretudo, mais longa na morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, ele entra nela. Perfeito. 340. 340. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um momento solene. Cumpre esse ato como um acontecimento grave e importante? E aqui uma resposta até poética da espiritualidade, né? É como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que terá que enfrentar. E tem um comentário grande aqui de Kardec. Não, precisa não. Tá bom. Não, Paulo. Okay. Obrigado, querido. Nada. Então, é interessante que o nosso amigo Paulo leu, a 340, ela traz aí uma informação importante. Porque a reencarnação possui a relação educativa, pedagógica, mas ela é uma travessia perigosa. Travessia esta que precisamos entender que essa travessia perigosa, ela não está no mundo externo. Ela está no mundo interno de cada um de nós. Então, quando nós vivemos algumas situações em que a gente não consegue estabelecer o equilíbrio, eis aí a travessia perigosa. Quando nós ainda vivemos situações em que nós não conseguimos entender o valor da vida, eis aí a travessia perigosa. Paulo, tu pode ler a questão 18, por favor? Na ponta da agulha. Questão número 18, capítulo 2, parte 1ª, que vai falar de Deus. Conhecimento do princípio das coisas. Pergunta: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? A gente é curioso, né? E Kardec quer saber se essa curiosidade pelo oculto vai ser penetrada, né? A espiritualidade fala, sem delongas, não. Não. Fica quieto, tudo tem seu tempo, né? Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo, mas em outros, né, Carmelo? Quem sabe? Perfeito. Paulo, é interessante que esta travessia perigosa em que todos nós vivemos, ela é constituída por conceitos, ideias que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Se o nosso conceito de vida, como definimos a vida, possui valores da boa nova, princípios libertadores das leis divinas, eu vou fazer da minha vida algo de equilíbrio. Mas se eu estou conceituando a vida, definindo a vida nos limites evolutivos, isto é, eu estou definindo em bases materiais somente, valorizando o mundo transitório, eu vou fazer da minha vida uma travessia perigosa, porque eu estou valorizando o que fica, esquecendo o eterno na qual eu represento. Então, o reflexo condicionado, o pensamento padrão, a ideia dominante, são valores
são aspectos que devemos desenvolver, disciplinas espirituais, para que possamos evitar e repetir velhos padrões de vidas passadas. Em vidas passadas, nós adquirimos progressos e adquirimos algumas estagnações, mas precisamos de viver uma nova história, uma nova vida, um coração novo, para que, primeiro, renovando o espírito, você percebe algo oposto daquilo que você está buscando na renovação do espírito, no caminho do bem, e diante de ideias de vidas passadas que tentam me algemar em algumas alienações mentais. Então, eu preciso desenvolver em mim esta capacidade de não olhar a vida somente no vale, esse simbolismo interessante do vale da vida. Nós podemos aqui fazer uma reflexão desses simbolismos da natureza. Por exemplo, no vale da vida, no vale literalmente da natureza, você vê muito pouca vegetação. Você vê ali rochas, a terra, há um limite de ecossistema no vale. Mas se você tiver a capacidade de subir a montanha, alpinismo, e ir no topo desse monte, você amplia a sua visão. Você observa não somente o vale, mas você também observa a cachoeira, o manancial, os predadores, os jardins, as árvores que dão frutos. Então, o que precisamos é ter uma visão mais ampla da nossa vida. Nós não podemos resumir a nossa vida somente no campo material. Nós não podemos viver limitados a uma relação puramente corporal. Devemos observar a beleza da vida espiritual. Então, meus amigos, vamos agora para o livro Os Mensageiros, continuando aí o nosso estudo. Paulo levantou a mão, fica à vontade, Paulo. Meu irmão, você falou de vale e veio na cabeça na hora. Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o vale aí, Carnélio, Salmo 23. Muito bom, Paulo, muito bom. Isso toca os nossos corações. Perfeito. Inclusive, você falando do vale, nós não podemos menosprezar o vale da nossa vida. Porque se no topo da montanha, no monte, eu oro, é no vale que eu estou amadurecendo. É no vale que eu estou nas grandes batalhas da vida. E Paulo de Tarso tem uma carta, uma epístola que ele envia para a igreja de Corinto, que acho que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Ele diz o seguinte nessa carta, olha só que interessante, meus amigos, que ser corajoso chamado Paulo de Tarso. Olha o que diz nesta carta. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, o Paulo de Tarso, ao colocar esta carta, esta epístola, ele diz que os ventos vão se apresentar. As tempestades vão criar em nós inquietudes, mas o cristão sincero, ele resiste, porque conforme ele diz na sua carta, atribulados, iremos viver aflições, mas não angustiados, porque angustiados dizem respeito à sua alma, ao seu espírito. O teu corpo pode sentir o frio, mas teu espírito está ali,
aguardando dias melhores. E ele continua. Perplexos, isto é, indecisos, há uma indecisão da reencarnação. Eu preciso sobreviver o dia seguinte. E ele, nesta carta, nos dá um consolo. Perplexos, mas não desanimados, isto é, ânimo. Devemos ter alma em nosso corpo. Devemos valorizar a nossa natureza espiritual. Vamos lançar o nosso olhar para o firmamento. E se a tua noite estiver muito escura, se a madrugada da sua vida for algo forte, lembrem que toda noite escura as estrelas brilham mais. E o Paulo continua nesta carta, dizendo o seguinte: perseguidos, isto é, se você está sofrendo obsessões no mundo invisível, no mundo astral, tentando atuar no seu dia a dia, perseguidos, ou no mundo material, devemos lembrar, perseguidos, mas não desamparados, porque nós temos protetores espirituais. A exemplo da questão 495 do Livro dos Espíritos, que os amigos podem ler em sua casa, que o Paulo precisa ler, não. Em que ela é respondida, essa questão fala dos protetores espirituais, 495. Ela é respondida por São Luís e Santo Agostinho. E uma parte dessa resposta da 495, que fala dos protetores, São Luís diz o seguinte: pensai no futuro. Você está em crise? Tua vida está difícil? Pensai no futuro, pensai na vida espiritual. Pensai que existe a colônia espiritual no nosso lar, a Alvorada Nova, os mundos superiores, porque isso podem consolar os nossos corações. Porque o que faz sofrer cada um de nós é imaginarmos que a vida é somente material, e não é. Estamos de passagem. E finalizando esta carta de Paulo de Tarso, ele diz: abatidos, mas não destruídos. Se você está abatido, maravilhoso, porque você está em pé, lutando. Há tenacidade, há força em você. E você não está destruído, porque toda noite, mesmo cada um de nós não querendo, toda noite passa e cede para o amanhecer. E vem o clarão do sol, os raios luminosos do nosso astro-rei. Vamos agora para o livro Os Mensageiros, capítulo 21, Espíritos Dementados. O assunto, está seguindo a seta, dissimular as pretensões. É interessante esse assunto, porque o livro Os Mensageiros, o mentor que acompanha André Luiz é o Aniceto, e eles estão num posto chamado Campo da Paz, que é presidido pelo Alfredo e Ismalha, um casal que são responsáveis ali, o casal é responsável pela administração desse posto lá no mundo astral, no mundo espiritual. E existem um ambiente em que eles recebem diversos irmãos, e a maior parte deles estão dementados, há uma demência, vivem alienações mentais. E eles estão visitando o Campo da Paz, que existe uma seção no ambiente, num albergue, em que esses espíritos, após eles despertarem através da desencarnação, eles estão sendo cuidados. E o interessante é que o Alfredo conversa com uma senhora que ela desencarnou, ela não sabe que ainda desencarnou, ela não sabe, mas ela já está ali no ambiente, no mundo astral. E ela, olha só, meus amigos, olha só como uma coisa é séria. Essa senhora, casada com 2 filhos, tem o companheiro dela, ela estava pensando em matar o marido. Antes de envenenar o marido, o mundo espiritual resolveu desencarnar esta senhora. Olha só como o assunto é sério. Por quê? Se ela tivesse mais vida, ela iria envenenar o marido. Ia comprometer mais ainda a sua reencarnação. E aí o nosso Alfredo, que é responsável por este posto avançado no mundo astral, Campo da Paz, diz o seguinte para André Luiz, que esses irmãos que vivem estas demências, espíritos dementados, que é o número do capítulo, do livro Os Mensageiros, eles o tempo todo tentam dissimular suas pretensões. Isto é, as suas intenções, eles ocultam diante dos
dos protetores, dos mentores espirituais. Só que no mundo espiritual existem no mundo espiritual existem várias informações que emanam do perispírito. O halo vital é um deles. O nosso perispírito irradia forças, partículas de forças que sinalizam através de símbolos as nossas intenções. E o Alfredo explica, André, esta senhora, ela está tentando dissimular as suas pretensões, só que ela já desencarnou. Ela tentou envenenar o marido. Antes disso, ela desencarnou. Está aqui entre nós. E ela se coloca como se fosse uma boa esposa, uma boa mãe. E sabemos que não é bem assim, porque ela está dissimulando as suas pretensões. E existe uma questão do Livro dos Espíritos, que vamos fundamentar o nosso estudo, 655 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta, é uma pergunta em linhas gerais, né, a respeito da religião, mas a resposta, tem uma parte da resposta que diz respeito a gente, como conhecimento. Diz o seguinte, 655 na sua resposta, que a intenção constitui a regra. Aqui no mundo encarnado, nós podemos ocultar as nossas intenções, não é verdade? Podemos fazer um tipo, nossa intenção é uma e nossa atitude é outra. No mundo espiritual, nós não conseguimos agir desta forma, porque o nosso perispírito sinaliza para os mentores espirituais quais são as verdadeiras intenções que nós temos ali. E com isso, eles conseguem amparar, agir de forma mais equilibrada esses irmãos que estão sempre simulando as suas pretensões, aquela malícia, aquela atitude que representa muita malícia. Paulo, tu pode ler 655 do Livro dos Espíritos, em que a resposta diz que a intenção constitui a regra para o mundo espiritual. O mundo espiritual conhece a gente pelas nossas intenções. Pode ler, Paulo, por gentileza? E o Carnélio sempre tirando pérolas de questões do Livro dos Espíritos, né? Eu não sei se o Carmélio conhece mais o Livro dos Espíritos ou o André Luiz. Qual será dos dois, hein? Não, não conheço nada, não. Eu reencarnei porque eu não conheço. Eu reencarnei porque eu não conheço, não, Paulo. Vamos Estou lá, longe, gente. muito Vamos longe. lá. Essa questão está no capítulo 2 da parte terceira das leis morais, leis da oração, que na pergunta fala sobre a religião, como o Carmélio falou, né? É censurável praticar uma religião na qual não se acredite do fundo da alma, fazendo apenas por respeito humano e para isso não escandalizar o que pensam contrariamente. Tanta gente faz isso, né, Carmélio? Tanta gente. Resposta. A intenção nisso, como em todas as outras coisas, né, é a regra. Aquele que tem em vista apenas respeitar as crenças dos outros não faz mal, faz melhor do que aqueles que a ridicularizassem, porque faltariam com a caridade. Mas quem as pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode se agradar daqueles que não demonstram humildade perante ele, sendo para provocar a aprovação dos homens. Tá ótimo, Paulo, muito agradecido. Então, meus amigos, dissimular as pretensões, nós não iremos conseguir agir no mundo espiritual com facilidade. Os mentores conhecem as nossas intenções porque nós vibramos, nós emanamos, através do halo vital, que são emanações que envolvem o perispírito, informações. E então precisamos aprender a pensar com equilíbrio. Inclusive, é muito interessante, caso os amigos queiram se aprofundar nesse conhecimento, que eles fazem uma leitura das nossas intenções, tem um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia também de Chico Xavier, série André Luiz. O nome do capítulo é Leitura Mental, em que a enfermeira Luciana ela faz uma leitura mental de um padre, um sacerdote da Igreja Católica, que se encontra no umbral, porque, infelizmente, ele não honrou, na condição de padre, o seu ofício pela Igreja Católica, e ele agiu de forma muito equivocada. Tanto é que ele se encontra no umbral, se encontra no próprio umbral. Então,
A enfermeira Luciana faz uma leitura mental, se aproxima dele, da aura dele, e começa a trazer várias informações, mesmo ele contrariando, mas não tem jeito. Eis um capítulo, caso vocês queiram estudar, se aprofundar, leitura mental do livro O Beijo da Vida Eterna. E também existe um outro capítulo do livro Ação-Reação, Almas Enfermiças, em que já também Sarah André Luiz, o nome do capítulo Almas Enfermiças, em que o personagem Veiga, ele está num ambiente isolado, em que André Luiz percebe na aura dele um painel em que esse painel informa as intenções de ele voltar para o lar, porque ele queria, naturalmente, ainda fazer uma intercessão indevida na vida carnal dos filhos. Ele queria conversar com os filhos, mas não seria uma conversa harmônica, porque os filhos estavam questionando, criticando o pai. Então, André Luiz percebia, ali naquele ambiente mental do Veiga, no livro Ação-Reação, na colônia Mansão Paz, já é uma outra colônia naquele ambiente, em que o Veiga estava vibrando e sinalizava, através de formas, pensamentos, partículas que emanam do perispírito, várias informações. Então, meus amigos, o importante é isso. Vamos exercitar essa renovação íntima. Vamos procurar viver o Evangelho do Senhor Jesus no sentido de entendermos que no barco da nossa vida, já que nós falamos ainda há pouco da travessia perigosa, no barco da nossa vida devemos permitir que Jesus entre no barco da nossa vida. Mas por que eu vou aceitar o Mestre Jesus no barco da nossa vida? Porque, meus amigos, todo mar, todo oceano tem tempestades. Não se iludam. Tempestades existem. E quando estou com Cristo, a tempestade ganha outra configuração. Sem o Cristo, a tempestade é um temor. Com Cristo, a tempestade traz vento. A tempestade traz chuva. Vento e chuva podem espalhar as sementes das árvores e gerar frutos. O vento forte. Com a água vai irrigar e vão gerar frutos. Tempestade sem o Cristo, o vento pode me gerar um temor, um pânico, e as chuvas podem me conduzir ao afogamento. Com Cristo, tudo muda. Com Cristo, o deserto tem oásis, tem água viva. Sem o Cristo, o deserto é seco e sem vida. Então, meus amigos, toquem nas vestes do Senhor Jesus. Vamos agora para o último retângulo do nosso estudo dos temas dos livros de André Luiz, parte 14, livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo é... O Paulo, você consegue ler, que eu não estou conseguindo ler daqui? Dominação telepática. Agora me lembrei o nome do capítulo. Dominação telepática, capítulo 16. 19. 19, boa, Évora. Eu preciso dos amigos, por favor, me ajudem sempre, gente. Meus parentes não fazem isso. Meus parentes nessa hora todos ficariam em silêncio. Mas a minha amiga Évora é minha amiga e me ajudou. Capítulo 19, não é isso, Évora? E temos aí dominação telepática. Olha que interessante, meus amigos. Esse capítulo dominação telepática, lembrando que no livro Nos Domínios da Mediunidade, o mentor espiritual é o Aulus, que acompanha André Luiz do primeiro ao último capítulo. E nesse capítulo temos um personagem chamado Jovino, em que ele, infelizmente, não respeita a sua mulher, está agindo de forma infiel. E a mulher dele, a Nésia, já percebe que ele está vivendo com uma outra mulher. A Nésia é uma médium, e ela tem uma sensibilidade mediúnica. Mas ela, segundo André Luiz e Aulus, eles esclarecem em que a Nésia, a esposa do Jovino, ela consegue gerar uma sintonia venenosa, nociva, perante
a amante do marido dela. Ela lança mentalmente, através de vibrações, fluidos, e alcança a amante do marido dela. E estabelece ali vibrações de choques, que é a chamada sintonia. Então, o Aldous explica que a sintonia é algo preocupante, no sentido quando nós agimos de forma invigilante. A sintonia, ela pode ter um aspecto positivo ou não. Se, porventura, eu procuro vigiar e orar, eu estou sempre identificando na sintonia, no Evangelho do Senhor Jesus, em Cristo, eu estou equilibrado mentalmente. Por mais que eu fique vulnerável, mas eu consigo, mesmo assim, na sintonia em Cristo, me equilibrar. Mas existem sintonias em que eu estabeleço diálogos telepáticos mentalmente com o meu opositor. E eu vou criando formas, pensamentos, eu vou criando aspectos de fealdades desagradáveis em torno da minha aura. Então, eu acabo criando micro-organismos astrais, vibrações astrais, que desequilibram o meu mundo íntimo, a minha personalidade, alimentado por mim. Porque se eu estou, por exemplo, numa irritabilidade, no ódio, eu estou desequilibrado. Esse desequilíbrio vão gerar em mim várias formas de pensamentos que vão desarmonizar a minha personalidade, porque eu gerei uma sintonia de ira, de ódio em relação ao meu próximo. Por isso que Jesus, quando ele orientou que devemos dar a outra face, não é a face física, não é a face física, é a face vibracional. Se alguém agride a gente em termos vibracionais, não tem nada a ver com o mundo físico. Você não vai dar outra face para um desequilibrado, não é isso. Jesus é mestre. É a face vibracional. Se você é agredido numa face, isto é, numa vibração, devolva a outra face em vibração superior, para que você possa se imunizar e evitar estas sintonias perigosas que vão gerar um desequilíbrio em minha mente. Então, esse capítulo, Dominação Telepática, o Aldous diz que o pensamento, ele cria uma espécie de rastro fluídico. Você lança o seu pensamento à distância e pode atingir o seu alvo, tanto para o bem como para a ausência do bem. Por isso que devemos estudar a vida. E aí tem uma questão do Livro dos Espíritos que vai fundamentar esse assunto. Sintonia, porque podemos receber uma sugestão perigosa, desagradável, que o pensamento sombrio, e devemos dissolver esse pensamento, não dar vida a esse pensamento. Mas, para isso, a questão 464 do Livro dos Espíritos, desculpa, Paulo, não está na lista, 464. Allan Kardec pergunta sobre algumas sugestões de espíritos infelizes, de ideias infelizes, que se apresentam em nosso mundo mental. E a resposta próximo disso diz que devemos estudar a vida, compete-vos discernir sobre algumas sugestões que tentam colocar em nossa mente que podemos alimentar ou não. Isto é, podemos gerar uma sintonia ou não. Então, para que possamos fundamentar esse assunto do livro Nos Domínios da Mediunidade, o assunto é sintonia, a questão 464, ela vai nos dar esse fundamento, que compete-vos discernir, estudar a vida. Pode ler, Paulo, por gentileza? Vamos lá. Está no capítulo 9, parte 2ª, a influência dos espíritos na vida corpórea. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinem bem o assunto. Examinem bem o assunto. Os bons espíritos aconselham apenas para o bem. Cabe-lhe distinguir, ou seja, cabe a gente. Né? Perfeito. Muito bom, Paulo. Isso aí. Então, isso é o remédio para a sintonia. Você pode gerar uma boa sintonia quando você consegue discernir, diferenciar o bem e o mal. Então, meus amigos, finalizamos mais um estudo de André Luiz
Agradeço aí pelas presenças nobres. E lembrando que existe também, logo depois do estudo do Livro dos Espíritos, não é isso, Paulo? E é isso, se o pessoal puder permanecer, agradeço. De qualquer maneira, agradeço as presenças nobres, todos vocês, e que possamos viver estes assuntos, esses alimentos para as nossas almas, porque, como diz Paulo de Tarso, sou necessitado de proteção divina. Fica à vontade, Paulo. Carmério, explica como é que é essa mágica que você faz aí, 1 hora, parecia que durou tão pouquinho. Meu filho, é o seguinte, primeiro vocês me acolheram, agradeço muito esse acolhimento, porque eu preciso estudar, porque existe aquela lógica, né? Aluno que tem muita dificuldade nas matérias, ele precisa estudar mais. Então, estou estudando mais porque eu já fui muito reprovado em encarnações, tanto é que eu tenho 2 sogras. Então, Deus me marcou com 2 sogras, porque eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Então, quem tem 2 sogras, Deus marca, né? Olha, Deus observa todos nós, não é isso? Mas é isso. Então, fiquei muito feliz com a presença de todos. Beth, dá para voltar o quadro do Carmério aí, que é na hora de formar a frase da aula de hoje? Tu diz o slide, né, Paulo? O slide. Dá para voltar, Beth? A série André Luiz, ele é fascinante, né? A série André Luiz, olha, tá aí o nosso quadro. Olha lá, porque o Carnério diz que os assuntos que ele traz, né, esses temas, não têm relação. Aí a gente faz essa frasezinha aqui para mostrar que tudo está relacionado. Quando ele foi inspirado a criar esses quadradinhos aqui, não foi à toa, né? Aí vamos lá. Através das sintonias que conectamos no mundo espiritual, não conseguimos dissimular as nossas pretensões da sombra, que habitam nos nossos reflexos condicionados, revelando os dramas íntimos do nosso ser imortal. É muito bom, Paulo. Poder de síntese, hein? Muito bom, hein, Paulo? Não é à toa que você é escritor, né? Não é à toa, né? Muito bom. Excelente. Então, meu amigo, obrigado por ter dado essa injeção de conhecimento na gente, de ânimo, e aquele pedido que a gente te faz para você fechar com a sua prece. Vamos sim, então vamos orar. Estamos no momento da Ave Maria, né? 6 horas. Em nosso lar, os ministros, 72 ministros, param todos os lares de nosso lar e começam a orar nesse momento. Então vamos pedir ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, agradecendo por este encontro de amigos,